Meu nome é Profeta Davi Sampaio. Lidero uma igreja evangélica com 3.000 membros. E eu rasguei os desenhos da minha filha autista na frente dela porque achei que eram imagens de idolatria católica. Não estou pedindo que você me entenda agora. Só estou contando o que aconteceu. O que eu fiz. E o preço que paguei por acreditar que minha verdade era a única possível. Sofia tem 8 anos. Ela não fala. O autismo dela é severo, dizem os médicos. Desde os 4 anos, ela desenha. Sempre a mesma figura. Uma mulher morena, vestida com um manto azul. Toda manhã, ao acordar, Sofia pegava lápis de cor e papel. Desenhava aquela figura com uma dedicação que me incomodava. Traços firmes. Concentração absoluta. Eu não entendia de onde vinha aquela obsessão. Durante meses, ignorei os desenhos. Achava que era apenas parte do autismo dela. Uma fixação como tantas outras. Mas um dia, minha esposa Renata deixou um dos desenhos sobre a mesa da cozinha. Olhei com mais atenção. Aquele manto azul. Aquela postura. O semblante sereno. Reconheci imediatamente. Nossa Senhora Aparecida. Meu sangue gelou. Subi as escadas correndo. Sofia estava no quarto, desenhando como sempre. Sentada no chão, rodeada de papéis. Todos com a mesma imagem. Dezenas deles. Senti uma raiva subir do estômago até a garganta. Entrei no quarto e arranquei o papel da mão dela. Sofia me olhou assustada, balançando o corpo para frente e para trás. Aquele movimento que ela faz quando está com medo. Gritei. Disse que aquilo era obra do inimigo. Que minha casa não aceitaria ídolos. Que eu não ia permitir que espíritos de idolatria contaminassem minha família. Sofia começou a chorar. Um choro silencioso, só lágrimas escorrendo. Renata apareceu na porta, pálida. Tentou me segurar o braço. Eu a afastei com um empurrão. Disse que estava protegendo nossa filha da perdição. Peguei todos os desenhos espalhados pelo quarto. Rasguei um por um na frente de Sofia. O som do papel se rasgando ecoava no silêncio. Rasgava e jogava no chão. Sofia se encolheu num canto, abraçando os joelhos, balançando cada vez mais rápido. Renata chorava, implorando para eu parar. Mas eu não parei. Rasguei todos. Juntei os pedaços numa sacola de lixo. Orei em voz alta, expulsando espíritos de idolatria, de catolicismo, de engano. Desci com a sacola. Joguei no lixo da cozinha. Subi de novo. Sofia estava no mesmo canto, imóvel agora, olhando para o nada. Ajoelhei na frente dela. Segurei seu rosto com as 2 mãos. Disse que aquilo era pelo bem dela. Que eu amava ela. Que estava salvando sua alma. Ela não me olhou nos olhos. Nunca olhava. Mas naquele dia, senti que havia algo diferente naquele desvio de olhar. Não era só o autismo. Era medo. Renata não me dirigiu a palavra por 3 dias. Dormia com Sofia no quarto dela. Eu pregava no domingo seguinte sobre idolatria. Usei a situação como exemplo, sem citar nomes. Disse que até dentro das nossas casas o inimigo tenta plantar sementes de devoção falsa. A congregação aplaudiu de pé. Eu me senti justificado. Correto. Fiel. Mas Sofia não desenhou mais nada. Por 3 dias inteiros, ela não pegou em lápis. Não pediu papel. Ficava sentada na cama, balançando, olhando para a parede. Renata tentou dar lápis de cor para ela. Sofia jogou longe. Eu disse para Renata que aquilo era sinal de libertação. Que os espíritos tinham saído. Que Sofia estava livre. Eu estava errado. Completamente errado. Sofia não estava livre. Estava morrendo por dentro. E eu, cego pela minha arrogância religiosa, não conseguia ver. Sempre fui conhecido como profeta radical. Esse era meu título não oficial na cidade. Pregava contra o catolicismo com uma veemência que assustava até outros pastores evangélicos. Meus sermões eram inflamados, cheios de ataques diretos à Igreja Católica. Chamava Maria de apenas uma mulher comum. Dizia que devoção a santos era paganismo disfarçado de cristianismo. Que rosários eram amuletos demoníacos. Que procissões eram rituais pagãos. Meus cultos lotavam. 3.000 membros. Transmissões ao vivo pela internet. Comentários de apoio aos milhares. Eu acreditava que minha missão era libertar as pessoas dessas práticas. Arrancá-las do engano. Mostrar a verdade pura do Evangelho, sem contaminação de tradições humanas. Eu me sentia um guerreiro. Um defensor da fé verdadeira. Usava Sofia como exemplo nas pregações.
Contava que minha filha não falava, mas que Deus ia curá-la porque éramos fiéis. Porque não nos contaminávamos com idolatria. Porque servíamos ao Deus verdadeiro, não a imagens de barro. As pessoas choravam. Oravam por Sofia. Declaravam cura. Eu acreditava que a cura viria como recompensa pela nossa fidelidade doutrinária. Renata era católica antes de se casar comigo. Devota de Nossa Senhora Aparecida, como a mãe dela. Frequentava missas, rezava o terço, acendia velas. Quando nos conhecemos, eu estava em outra igreja, menos radical. Com o tempo, fui endurecendo. E exigi que ela abandonasse tudo. Disse que se ela me amava de verdade, se amava Deus de verdade, precisava renunciar àquelas práticas. Ela chorou muito. Mas cedeu. Parou de ir às missas. Guardou as imagens de santos numa caixa no fundo do armário. Parou de rezar o terço. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Hoje sei que ela nunca parou completamente. Rezava escondida. De madrugada. No banheiro. Quando eu viajava. Ela escondia a fé dela de mim. E eu nunca percebi. A mãe de Renata, Dona Conceição, era uma senhora de fé profunda. Tinha um altar de Nossa Senhora Aparecida na sala. Imagens por toda a casa. Eu proibi Sofia de ir à casa da avó. Disse que não ia permitir que minha filha fosse exposta àquela contaminação espiritual. Dona Conceição chorava. Implorava para ver a neta. Renata ficava no meio, sofrendo. Eu era inflexível. Meu cunhado Paulinho, irmão de Renata, era policial militar. Homem direto, sem papas na língua. Ele me confrontava sempre que nos encontrávamos. Dizia que eu era fanático. Que estava machucando minha própria família com ódio religioso disfarçado de zelo espiritual. Que Deus não era intolerante como eu. Eu explodia. Discutíamos aos gritos. Numa dessas discussões, expulsei Paulinho de casa. Disse que ele não era bem-vindo enquanto não se convertesse de verdade. Proibi Renata de falar com ele. Ela obedeceu, pelo menos na minha frente. Mas sei agora que eles se falavam escondido. Ela precisava de alguém da família. E eu tinha cortado todos os laços. Eu achava que estava construindo uma fortaleza espiritual. Uma família blindada contra o engano. Mas o que eu estava construindo era uma prisão. E minha esposa e minha filha eram as prisioneiras. Eu era o carcereiro. Achando que fazia o certo. Convencido de que um dia todos viriam que eu estava protegendo o que era sagrado. Mas depois que rasguei os desenhos de Sofia, tudo começou a desmoronar. E o que veio a seguir foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. Sofia parou de comer no quarto dia. Renata preparava as comidas que ela mais gostava. Arroz com feijão. Frango desfiado. Suco de laranja. Sofia olhava para o prato e virava o rosto. Fechava a boca com força quando Renata tentava alimentá-la. Começou a emagrecer rapidamente. As bochechas ficaram fundas. Os olhos pareciam maiores no rosto magro. No sexto dia, começaram as crises de automutilação. Sofia batia a cabeça na parede. Com força. Repetidas vezes. Renata gritava, tentava segurá-la. Eu corria para o quarto e precisava segurá-la com os 2 braços enquanto ela se debatia. A testa dela ficou roxa. Depois abriu um corte pequeno que sangrou. Levamos ao hospital. Enfaixaram. Receitaram calmantes. Disseram que era uma reação ao estresse, comum em crianças com autismo severo quando algo na rotina muda drasticamente. Mas os calmantes não funcionaram. Sofia continuava batendo a cabeça. Arranhava os próprios braços até sangrar. Mordia as próprias mãos. Eu nunca tinha visto ela assim. Ela sempre foi tranquila dentro do autismo dela. Quieta. Contida. Agora estava se machucando todos os dias. Renata chorava sem parar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Comecei a culpar demônios católicos publicamente. Nos cultos, eu dizia que havia espíritos de idolatria tentando destruir minha família porque eu tinha ousado confrontá-los. Que Sofia estava sendo atacada espiritualmente por ter sido exposta àquelas imagens. Fiz sessões de libertação transmitidas ao vivo pela internet. Orações de guerra. Jejuns coletivos. Vigílias. A igreja toda orava por Sofia. Mas Sofia só piorava. Parou de dormir direito. Acordava no meio da noite gritando. Sons agudos, desesperados. Eu e Renata nos revezávamos ficando acordados com ela. A casa virou um hospício. Ninguém dormia. Ninguém descansava. Sofia definhava na nossa frente e não havia nada que pudéssemos fazer.
Voltamos ao hospital 3 vezes naquele mês. Fizeram exames. Tomografia. Ressonância. Não encontraram nada de errado neurologicamente. Os médicos diziam que o quadro era inexplicável, que clinicamente não havia razão para aquela piora tão drástica. Sugeriram que fosse psicológico. Trauma. Mas trauma de quê? Eu me recusava a aceitar que os desenhos rasgados tivessem causado aquilo. Uma noite, Renata me confrontou. Estávamos na cozinha, eram 3 da manhã, Sofia finalmente tinha dormido. Renata me olhou com olhos vermelhos de tanto chorar e disse: "Foi você. Você fez isso com ela." Senti meu peito apertar. Respondi que estava protegendo Sofia. Renata balançou a cabeça. "Você destruiu a única coisa que dava paz para ela. Os desenhos eram a forma dela se comunicar. E você rasgou tudo." Disse que Renata estava falando besteira. Que Sofia não tinha paz naqueles desenhos, tinha possessão. Que eu tinha feito certo. Renata me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Desprezo misturado com tristeza. "Você não está salvando ninguém, Davi. Você está matando sua própria filha com seu orgulho." Saiu da cozinha. Dormiu com Sofia de novo. Fiquei sozinho na cozinha. O silêncio pesava. Olhei para as próprias mãos. Lembrei do som do papel rasgando. Da cara de Sofia encolhida no canto. Senti algo estranho no peito. Uma pontada. Mas afastei aquele pensamento. Não podia estar errado. Eu era profeta. Deus falava comigo. Eu sabia o que estava fazendo. Mas no fundo, muito no fundo, uma voz sussurrava que talvez Renata tivesse razão. E essa voz me apavorava mais do que qualquer demônio que eu pregava contra. No segundo mês depois que rasguei os desenhos, algo ainda mais assustador começou a acontecer. Sofia passou a acordar todas as madrugadas às 3 horas. Exatamente 3 horas. Como se houvesse um despertador invisível. Ela se levantava da cama, ia até a janela do quarto, e ficava lá parada, olhando para fora, para o céu escuro. Na primeira vez que isso aconteceu, Renata me acordou assustada. Descemos juntos. Sofia estava de pé na frente da janela, descalça, de camisola, com as mãos apoiadas no vidro. Fiquei atrás dela e olhei para fora tentando ver o que ela via. Não havia nada. Só escuridão. Céu nublado. Nem estrelas. Nem lua. Nada. Mas Sofia sorria. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Era a primeira expressão de alegria que eu via nela desde que rasguei os desenhos. Ela não sorria para nada mais. Não brincava. Não reagia a nada. Mas ali, às 3 da manhã, olhando para o nada, ela sorria. Tentei tirar ela da janela. Ela resistiu. Empurrou minha mão. Continuou olhando. Fiquei ao lado dela por 20 minutos. Sofia não se movia. Só olhava. E sorria. Depois, como se um timer tivesse terminado, ela se virou e voltou para a cama. Deitou e dormiu. Aquilo se repetiu todas as noites. Sempre às 3 horas. Sofia acordava. Ia até a janela. Ficava lá por 15 a 20 minutos. Sorria. Voltava para a cama. Eu comecei a acordar antes dela só para observar. Ficava escondido no corredor. Olhava. Ela fazia o mesmo ritual. Sempre igual. Sempre às 3 horas. Perguntei para Renata se ela sabia de algo. Renata disse que não. Mas percebi que ela parecia menos assustada do que eu. Como se aquilo não a incomodasse tanto. Perguntei por quê. Ela disse: "Pelo menos ela está sorrindo, Davi. É a única hora do dia que ela parece em paz." Aquilo me irritou. Disse que era coisa do inimigo. Que demônios agem na madrugada. Que 3 horas da manhã é hora de atividade espiritual maligna. Renata não respondeu. Comecei a fazer vigílias às 3 da manhã. Ficava no quarto de Sofia orando em voz alta. Expulsando espíritos. Declarando proteção. Mas Sofia continuava acordando. Ia até a janela. Mesmo comigo orando alto ao lado dela, ela olhava para fora e sorria. Como se eu não estivesse ali. Como se ela visse algo que eu não conseguia ver. Numa dessas madrugadas, em desespero, gritei: "O que você está vendo? O que tem aí fora?" Sofia não respondeu. Nunca respondia. Não falava. Mas continuou olhando. E sorrindo. Senti medo. Um medo que nunca tinha sentido antes. Não era medo de demônio. Era medo de estar completamente errado sobre tudo. Chamei o pastor auxiliar da igreja para fazer oração na casa.
Ele veio com mais 3 irmãos. Fizeram corrente de oração. Ungiram as portas com óleo. Declararam o sangue de Jesus sobre a casa. Oraram no quarto de Sofia. Mas naquela madrugada, 3 horas em ponto, Sofia acordou. Foi até a janela. Sorriu. Os irmãos ficaram assustados. Disseram que nunca tinham visto algo assim. Você já teve medo de descobrir que tudo em que você acredita pode estar errado? Esse era o medo que começava a crescer dentro de mim. E eu lutava contra ele com todas as forças. Porque se eu estivesse errado sobre isso, talvez estivesse errado sobre muita coisa. E essa possibilidade me aterrorizava mais do que qualquer fenômeno sobrenatural. Na manhã de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Sofia teve a pior convulsão que já tínhamos visto. Eram 7 horas da manhã. Renata gritou do quarto. Corri escada acima. Sofia estava no chão, o corpo inteiro se contraindo. Olhos revirados. Espuma saindo da boca. Renata segurava a cabeça dela para não bater no chão, chorando desesperada. Liguei para o SAMU. A ambulância demorou 15 minutos que pareceram horas. Sofia continuava convulsionando. Não parava. Os músculos do corpo dela se contraíam com tanta força que parecia que ia quebrar os próprios ossos. Renata rezava em voz baixa. Eu não sabia o que fazer. Só conseguia segurar minha filha e pedir que aquilo parasse. Os paramédicos chegaram. Aplicaram medicação na veia. Levaram Sofia para o hospital. No caminho da ambulância, ela convulsionou mais 2 vezes. Eu ia atrás no meu carro. As mãos tremendo no volante. O coração batendo tão forte que doía. Pela primeira vez em 2 meses, rezei. Não preguei. Não declarei. Só pedi. Deus, não deixa minha filha morrer. Por favor. No hospital, levaram Sofia direto para a emergência. Fizeram novos exames. Tomografia. Eletroencefalograma. Dosaram medicação anticonvulsivante direto na veia. A convulsão finalmente cessou depois de quase 40 minutos. Os médicos disseram que foi estado de mal epiléptico. Que ela quase morreu. Que precisava ficar internada na UTI pediátrica. Ficamos eu e Renata na sala de espera da UTI. Ninguém falava nada. Só esperávamos. Depois de 2 horas, o neurologista veio conversar conosco. Disse que o quadro de Sofia era gravíssimo. Que não havia explicação médica para aquela piora tão rápida e drástica. Que todos os exames neurológicos estavam normais. Que era como se ela estivesse sofrendo um trauma psicológico profundo que se manifestava fisicamente. Olhei para Renata. Ela olhava para mim com aqueles olhos fundos, vermelhos de tanto chorar, e não precisou falar nada. Eu sabia. Eu sempre soube. Só não queria aceitar. O trauma era eu. O que eu tinha feito. Os desenhos rasgados. A violência daquele ato. A destruição da única forma que Sofia tinha de se expressar. Eu era o responsável por tudo aquilo. O médico continuou falando. Disse que iam manter Sofia sedada por pelo menos 24 horas. Que depois avaliariam o quadro neurológico dela. Mas que honestamente não sabiam se ela ia se recuperar. As palavras, não sabiam se ela ia se recuperar, ecoaram na minha cabeça. Minha filha podia morrer. E se ela morresse, seria culpa minha. Renata entrou para ver Sofia na UTI. Eu fiquei na sala de espera. Sozinho. Olhei ao redor. Outras famílias esperando. Crianças doentes. Pais desesperados. E ali, sentado naquela cadeira dura de plástico, eu desmoronei. Não aguentei mais fingir que estava no controle. Que tinha as respostas. Que sabia o caminho certo. Comecei a chorar. Não aquele choro contido que eu tinha permitido em momentos de fraqueza. Mas um choro profundo, doloroso, que saía do fundo da alma. Chorei por Sofia. Por Renata. Por ter sido um marido horrível e um pai monstruoso. Por ter machucado as pessoas que eu mais amava em nome de uma verdade que agora parecia tão vazia. Chorei porque percebi que eu não pregava o evangelho. Eu pregava ódio. Divisão. Soberba. Eu usava Deus como desculpa para alimentar meu próprio orgulho. Para me sentir superior. Certo. Santo. Mas não havia nada de santo em rasgar os desenhos de uma criança autista. Nada de divino em afastar uma filha da própria avó. Nada de amor em forçar minha esposa a abandonar sua fé. Eu era um fariseu moderno. E estava pagando o preço da minha hipocrisia. Renata voltou da UTI meia hora depois. Sentou ao meu lado sem falar nada. Ficamos ali, em silêncio, por horas. De vez em quando,
Uma enfermeira vinha dar notícias. Sofia estava estável. Sedada. Mas estável. Era só isso que podíamos pedir naquele momento. À noite, Renata foi para casa tomar banho e pegar roupas. Eu fiquei. Não conseguia sair dali. Não conseguia me afastar de Sofia, mesmo que não pudesse vê-la. Fiquei sozinho na sala de espera vazia. A luz branca fluorescente zumbindo acima de mim. O cheiro de desinfetante. O som dos monitores cardíacos vindo de dentro da UTI. Andei pelo corredor. Passei pela capela do hospital. Hesitei na porta. Fazia anos que eu não entrava numa capela católica. Quando entrava, era para criticar, para apontar erros, para demonstrar superioridade. Mas naquela noite, entrei porque não tinha mais para onde ir. A capela era pequena. Bancos de madeira. Um altar simples. E ao fundo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Meu corpo enrijeceu ao ver aquela imagem. A mesma figura que Sofia desenhava obsessivamente. A mesma que eu rasguei em pedaços. A mesma que chamei de ídolo. De demônio. De obra do inimigo. Fiquei parado olhando para aquela imagem. E pela primeira vez, realmente olhei. Não com olhos de julgamento. Não com a lente da teologia polêmica. Só olhei. Vi uma mulher com um bebê nos braços. Morena. De manto azul. O rosto sereno. Os olhos cheios de compaixão. Não vi demônio nenhum ali. Só vi uma mãe. Sentei no banco da frente. Não sabia rezar como católicos rezam. Não sabia a Ave Maria. Não sabia Salve Rainha. Mas não precisava saber. Só precisava ser honesto. Olhei para aquela imagem e sussurrei: me perdoa. As lágrimas voltaram. Me perdoa por ter chamado você de demônio. Me perdoa por ter rasgado os desenhos da minha filha. Me perdoa pelo meu orgulho. Continuei. Se você existe, se realmente estava falando com a Sofia através daqueles desenhos, eu imploro. Ajuda ela. Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei tudo. Orei. Jejuei. Fiz libertação. Mas só piorei tudo. Eu só quero que minha filha viva. Não importa se você é católica ou protestante ou o que for. Não importa mais nada disso. Só quero que ela viva. Fiquei ali por horas. Não sei quanto tempo passou. Só ficava olhando para aquela imagem e chorando. Pedindo perdão por cada palavra dura que falei. Por cada ataque que fiz. Por cada pessoa que machuquei com meu fanatismo. Por ter usado Deus como arma em vez de amor. Em algum momento, adormeci ali mesmo, com a cabeça apoiada no banco da frente. E tive um sonho. Ou talvez não tenha sido sonho. Não sei explicar. Mas sonhei que estava no quarto de Sofia. E havia uma mulher de manto azul sentada na beira da cama dela. A mulher acariciava o cabelo de Sofia. E Sofia sorria. Aquele sorriso que eu vi às 3 da manhã na frente da janela. A mulher olhou para mim. Não disse nada. Só olhou. Mas naquele olhar havia tanta compaixão que me quebrou de novo. Acordei sobressaltado. A capela estava vazia. Silenciosa. Olhei para o relógio. 3 horas da manhã. A hora que Sofia sempre acordava. A hora que ela ia até a janela. A hora que ela sorria olhando para o nada. Levantei e corri para a UTI. A enfermeira me deixou olhar pela janela de vidro. Sofia estava lá, na cama, ligada em tubos e monitores. Sedada. Imóvel. Mas viva. E naquele momento, prometi que se ela sobrevivesse, eu nunca mais seria o mesmo. Nunca mais pregaria ódio. Nunca mais usaria a fé como arma. Nunca mais machucaria ninguém por orgulho religioso. Era uma promessa vazia se dependesse só de mim. Mas naquela madrugada, na frente daquela janela de vidro da UTI, aprendi que não dependia só de mim. Nunca dependeu. Acordei 3 horas depois com Renata me sacudindo, em lágrimas. Olhei para ela sem entender. Davi, vem. Rápido. A voz dela tremia. Corri atrás dela até a UTI. A enfermeira me deixou entrar. E o que vi me fez parar na porta, sem conseguir respirar. Sofia estava sentada na cama. Acordada. Os olhos abertos, alertas. E ela estava desenhando. A enfermeira tinha trazido papel e lápis de cor porque Sofia pediu. Não com palavras. Ainda não. Mas ela tinha feito sinais tão claros, apontando para o armário onde guardavam materiais, que a enfermeira entendeu. Me aproximei devagar. Sofia desenhava com concentração intensa. Os mesmos traços firmes de antes. A mesma figura. Mas dessa vez,
O desenho era mais detalhado do que qualquer outro que ela já tinha feito. Nossa Senhora Aparecida. O manto azul. E nos braços dela, uma criança. Sofia coloriu cada parte com cuidado. Azul, marrom, bege, rosa. Quando terminou, ela pousou o lápis. E fez algo que nunca tinha feito em 8 anos de vida. Falou. A voz saiu rouca, baixa, como se estivesse aprendendo a usar as cordas vocais pela primeira vez. Mas as palavras eram claras. Ela me visitou. Renata caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando. Eu fiquei paralisado. A enfermeira chamou o médico correndo. Sofia continuou falando, devagar, pausadamente, mas falando. A senhora de azul. Vinha todo dia. À noite. Na janela. Ela apontou para o desenho. Disse que me amava. Que amava você também, papai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu nem tentava segurá-las. O médico entrou apressado, incrédulo. Começou a examinar Sofia. Ela respondia às perguntas dele. Sim. Não. Dói aqui. Não dói ali. Palavras simples, mas palavras reais. O médico olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto em profissional de saúde. Espanto absoluto. Isso é clinicamente impossível, ele disse. Crianças com autismo severo não verbal não começam a falar assim, de uma hora para outra. Não tem explicação. Olhou para os monitores. Para os exames. De volta para Sofia. Os sinais neurológicos estão todos normais. Melhor que normais. É como se ela tivesse tido um salto no desenvolvimento. Em horas. Sofia pegou o desenho e me entregou. Para você, papai. As palavras saíam devagar, mas eram claras. Ela disse que você ia entender agora. Peguei o desenho com as mãos tremendo. Olhei para aquela imagem que eu tinha rasgado, queimado, chamado de idolatria. E entendi. Finalmente entendi. Sofia não estava possuída. Estava sendo visitada. Não por demônios. Por graça. Por compaixão. Por amor. Aquela figura que eu chamei de ídolo tinha cuidado da minha filha quando eu estava destruindo ela com meu fanatismo. Tinha vindo todas as noites às 3 da manhã. Tinha dado paz para ela quando eu só dava dor. Tinha falado com ela de um jeito que eu nunca consegui. Abracei Sofia. Ela deixou. Crianças autistas geralmente não gostam de abraços. Sofia sempre resistia. Mas dessa vez, ela colocou os bracinhos magros ao redor do meu pescoço e disse: Não chora, papai. Está tudo bem agora. E naquele abraço, senti que minha filha estava de volta. Não curada do autismo, mas curada do trauma que eu causei. Nos dias seguintes, Sofia continuou melhorando. Começou a falar mais. Frases curtas. Palavras novas todos os dias. Os médicos ficavam documentando o caso, dizendo que nunca tinham visto recuperação neurológica tão rápida e inexplicável. Fizeram novos exames. Ressonâncias. Testes cognitivos. Sofia estava se desenvolvendo numa velocidade que desafiava tudo que sabiam sobre autismo. Em 5 dias, tiraram Sofia da UTI. Em 1 semana, ela teve alta. Voltamos para casa com uma filha diferente. Não curada completamente. Ainda tinha autismo. Ainda tinha dificuldades. Mas estava viva. Estava falando. Estava sorrindo. E quando eu olhava para ela, via um milagre. Não um milagre teológico que eu podia usar nas pregações. Um milagre silencioso. Humilde. Real. E esse milagre quebrou tudo que eu acreditava saber sobre Deus. A primeira coisa que fiz quando chegamos em casa foi pedir perdão a Renata. De joelhos. Na sala. Segurei as mãos dela e chorei. Pedi perdão por tê-la forçado a abandonar sua fé. Por tê-la isolado da família. Por ter sido um marido controlador e arrogante. Por ter destruído a paz do nosso lar com fanatismo religioso. Renata chorou também. Me abraçou e disse: Eu nunca parei de rezar para Nossa Senhora, Davi. Mesmo escondida. Mesmo com medo de você descobrir. Eu rezava todo dia pedindo que ela protegesse Sofia. Que tocasse seu coração. Que mostrasse para você que amor é maior que doutrina. Aquelas palavras me quebraram de novo. Minha esposa tinha mantido a fé dela viva em segredo. E essa fé tinha salvado nossa filha. Procurei Dona Conceição, minha sogra. Fui até a casa dela numa tarde de sábado. Quando abriu a porta e me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Antes que ela dissesse qualquer coisa, caí de joelhos ali na varanda dela. Me perdoa,
Mãe, me perdoa por ter afastado a senhora da Sofia, por ter sido intolerante, por ter julgado sua fé, por tudo. Dona Conceição me levantou e me abraçou. Uma senhora de 70 anos abraçando um homem de 40 que tinha sido cruel com ela por anos. Eu sabia que um dia você ia entender, meu filho, ela disse. Eu rezava todo dia. Pedia para Nossa Senhora tocar seu coração. E ela sempre escuta. Levou-me para dentro. Mostrou o altar dela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida rodeada de velas e flores. E disse: agora você entende que ela não é concorrente de Jesus. Ela é mãe. E mãe cuida dos filhos. Fui até a casa do meu cunhado Paulinho. Ele estava lavando o carro quando cheguei. Me olhou com desconfiança. Não o culpava. Da última vez que nos vimos, eu tinha expulsado ele de casa. Me aproximei e disse: você estava certo. Eu era fanático. Estava machucando minha família. E você teve coragem de me confrontar quando ninguém mais tinha. Me perdoa por ter sido cego. Paulinho largou a mangueira. Olhou para mim por um longo momento. Depois estendeu a mão. Apertei. Ele me puxou num abraço. Agora sim você está sendo o homem de Deus de verdade, ele disse. Deus não precisa de defensores agressivos. Precisa de pessoas que amam. Ficamos conversando por 2 horas. Ele contou como tinha sofrido vendo a irmã dele presa num casamento onde não podia ser ela mesma. Como tinha orado para que eu mudasse. Como tinha quase desistido. O mais difícil foi enfrentar a igreja. Marquei uma reunião com a liderança. Diáconos, presbíteros, pastores auxiliares. Contei tudo. O que tinha acontecido com Sofia. O milagre. E o que eu tinha entendido. Que minha pregação estava errada. Que eu não estava evangelizando, estava atacando. Que tinha usado Deus como desculpa para alimentar ódio e divisão. Metade dos líderes me apoiaram. Choraram comigo. Pediram perdão por terem seguido meu exemplo. A outra metade me chamou de traidor. Disseram que eu tinha sido enganado pelo inimigo. Que Nossa Senhora era idolatria sim. Que eu estava caindo em apostasia. Alguns saíram da reunião. Alguns ameaçaram sair da igreja. Renunciei ao cargo de profeta naquele dia. Disse que não merecia ser chamado assim. Que profeta verdadeiro fala amor, não ódio. Que eu tinha falhado miseravelmente. Que precisava reconstruir tudo do zero. Muitos membros me abandonaram. A igreja que tinha 3.000 membros encolheu para 800 em 3 meses. Mas os que ficaram eram diferentes. Eram pessoas cansadas de guerra religiosa. Queriam paz. Queriam amor. Comecei uma pequena comunidade ecumênica. Católicos e evangélicos se reunindo juntos. Sem ataques. Sem disputas teológicas. Só adoração. Só comunhão. Só amor. No começo eram 20 pessoas. Depois 50. Depois 100. Gente cansada de divisão. Gente querendo servir ao mesmo Deus sem brigar por denominação. Sofia frequenta terapia até hoje. Ainda tem autismo. Sempre vai ter. Mas fala. Interage. Sorri. E continua desenhando. Mas agora eu emolduro cada desenho. Coloco na parede da nossa casa. Cada imagem de Nossa Senhora que ela faz é sagrada para mim. Não porque virei católico, mas porque entendi que Deus fala de formas que eu nunca imaginei. Toda madrugada, às 3 horas, ainda acordo. Mas agora não é medo que me acorda. É gratidão. Levanto. Vou até o quarto de Sofia. Olho ela dormindo. E agradeço. Porque entendi que Deus não tem religião. Tem filhos. E às vezes ele usa uma mãe para ensinar um pai teimoso a amar de verdade. Hoje pastoreio uma comunidade pequena. Não tenho mais 3.000 membros. Não tenho mais transmissões ao vivo com milhares de visualizações. Não sou mais chamado de profeta radical. E agradeço a Deus por isso todos os dias. Porque entendi que não era nada disso que ele queria de mim. Nossas reuniões acontecem numa casa alugada. 100 pessoas, às vezes 120. Metade evangélicos, metade católicos. Sentamos juntos. Cantamos juntos. Oramos juntos. Sem disputas sobre quem está certo. Sem ataques teológicos. Só comunhão. Só amor. No começo foi estranho para todos. Evangélicos desconfortáveis com imagens de santos. Católicos desconfortáveis com a informalidade pentecostal. Mas com o tempo, fomos aprendendo uns com os outros. Os evangélicos aprenderam que devoção a Maria não é idolatria,
É amor filial. Os católicos aprenderam que oração espontânea pode ser tão profunda quanto liturgia formal. Descobrimos que servimos ao mesmo Deus, que seguimos o mesmo Jesus, que o que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. Sofia vai comigo às reuniões. Ela senta na primeira fila, com seu caderno de desenhos. Durante o louvor, ela desenha. Sempre a mesma figura. Nossa Senhora. Mas agora ninguém rasga. Ninguém julga. As pessoas vêm até ela depois das reuniões, olham os desenhos, e dizem: "Que lindo, Sofia. Deus fala com você através dos desenhos." E ela sorri. Aprendi que Deus não precisa de defensores agressivos. Não precisa de guerreiros religiosos atacando outras denominações. Ele precisa de pessoas que amam, que acolhem, que constroem pontes em vez de muros. Isso é o que tento ensinar agora. Não pregação inflamada. Só verdade simples e amor prático. Renata voltou a frequentar missas. Não escondida. Abertamente. Ela vai à missa no sábado à noite na paróquia católica. No domingo de manhã, vem comigo para a comunidade ecumênica. Quando alguém pergunta como ela faz isso, ela responde: "Eu adoro a Deus nos dois lugares. E Ele aceita minha adoração nos dois lugares." Isso costumava me incomodar. Agora eu entendo. Dona Conceição, minha sogra, se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela me ensina sobre devoção mariana. Explica o significado do rosário. Conta histórias de milagres que testemunhou ao longo da vida. Não para me converter ao catolicismo, mas para me mostrar que fé verdadeira transcende denominações. Que o que importa é o coração. Paulinho, meu cunhado, frequenta a comunidade ecumênica com a família. Ele diz que é o único lugar onde se sente em paz. Onde não precisa escolher lado. Onde pode ser católico sem ser atacado por evangélicos, e evangélico sem ser julgado por católicos. Esse é o tipo de espaço que tento criar. Um espaço de paz. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de ter aberto mão do cargo de profeta. De ter perdido a igreja grande. A fama. A influência. Respondo sempre a mesma coisa. Eu não abri mão de nada. Eu ganhei tudo. Ganhei minha filha de volta. Ganhei minha esposa de volta. Ganhei minha família de volta. Ganhei minha humanidade de volta. O que eu perdi era falso. A soberba religiosa. O orgulho de estar certo. A arrogância de ser o dono da verdade. Perdi a necessidade de provar que minha fé era superior. E nessa perda, encontrei liberdade. Encontrei paz. Encontrei Deus de verdade, não o Deus que eu tinha criado à minha imagem e semelhança. Há ex-membros da igreja antiga que me procuram às vezes. Alguns para pedir perdão por terem me seguido no fanatismo. Outros para dizer que também mudaram. Que se arrependeram de terem pregado ódio. Que estão reconstruindo suas vidas e suas famílias. Esses encontros me enchem de esperança. Porque provam que transformação é possível. Que nunca é tarde demais para mudar. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o caminho que percorri. De profeta intolerante a pastor humilde. De homem cego pela religião a pai que aprendeu a enxergar através dos desenhos de uma criança autista. Foi um percurso doloroso. Mas foi necessário. Porque eu precisava morrer para aquele homem arrogante para nascer esse homem novo. Sofia tem 10 anos agora. Continua com autismo. Sempre vai ter. Mas fala. Estuda numa escola regular com apoio pedagógico. Tem amigos. Interage. Sorri muito. E desenha todos os dias. Nossa casa é cheia de desenhos de Nossa Senhora emoldurados nas paredes. Cada um deles é uma lembrança viva do milagre que recebi. Não o milagre da cura do autismo. O milagre da minha própria transformação. Tem uma frase que Sofia disse outro dia que ficou gravada no meu coração. Estávamos jantando, os três, quando ela olhou para mim e disse: "Papai, a senhora de azul me disse que você era bom, só estava perdido. Mas agora você se encontrou." Lágrimas encheram meus olhos. Renata segurou minha mão por cima da mesa. Sofia continuou comendo como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. Eu estava perdido mesmo. Perdido na minha própria arrogância. Cego pela minha certeza religiosa. Surdo aos gritos silenciosos da minha filha pedindo compreensão. Mas Nossa Senhora Aparecida não desistiu de mim. Ela não me atacou. Não me condenou. Ela apenas cuidou da minha filha até que eu estivesse pronto para ouvir. Até que meu coração se abrisse. Hoje entendo que ela não veio para me converter ao catolicismo. Ela veio para me converter ao amor. Para me mostrar que Deus é maior que nossas teologias.
que ele fala através de desenhos de crianças autistas, que ele usa mães celestiais para ensinar pais terrenos a serem melhores, que milagres não acontecem só em cultos barulhentos, mas também em madrugadas silenciosas às 3 horas da manhã. Aprendi que fé verdadeira não é intolerância disfarçada de zelo. Não é arrogância mascarada de convicção. Fé verdadeira é humildade. É abertura. É reconhecer que não temos todas as respostas. Que Deus é infinitamente maior que nossas doutrinas. Que o amor sempre será mais importante que estar certo. Às vezes, nas reuniões da comunidade, peço para Sofia mostrar seus desenhos. Ela fica tímida, mas aceita. Passa pelos bancos mostrando seu caderno. Pessoas choram. Evangélicos que nunca oraram para Nossa Senhora dizem que sentem paz olhando aqueles desenhos. Católicos que nunca frequentaram comunidades evangélicas dizem que sentem a presença de Deus nos nossos louvores. E nesse encontro de diferenças, Deus se manifesta. Hoje, como ex-profeta intolerante que foi transformado pela fé simples de uma menina autista, aprendi que Deus fala mais alto nos desenhos silenciosos de uma criança do que em 1000 sermões cheios de ódio. Aprendi que Nossa Senhora Aparecida não é concorrente de Jesus, é caminho até Ele. Aprendi que mãe cuida, mesmo quando o pai está destruindo. E aprendi que milagre verdadeiro não é cura física instantânea. Milagre verdadeiro é coração endurecido que se quebra. É orgulho que se transforma em humildade. É ódio que vira amor. É família destruída que se reconstrói. É homem perdido que se encontra. É pai cego que finalmente enxerga. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que aceita nossas diferenças. Que acolhe nossas imperfeições. Que nos ama apesar dos nossos erros. Esse abraço eu encontrei nos braços da minha filha quando ela me perdoou. Nos braços da minha esposa quando ela me recebeu de volta. Nos braços da minha sogra quando ela me chamou de filho. E nos braços de um Deus que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido de ser humano. Hoje, quando acordo às 3 da manhã, não tenho mais medo. Levanto. Vou até o quarto de Sofia. E agradeço. Porque entendi que Deus não tem religião. Ele tem filhos. E às vezes ele usa uma mãe de manto azul para ensinar um pai teimoso que amor é a única teologia que importa. Que perdão é o único sermão que transforma. E que humildade é o único caminho que leva para casa. Há momentos em que me pergunto se realmente mereço essa paz que tenho hoje. Depois de tudo que fiz. Depois de todo o mal que causei à minha própria família. Mas então olho para Sofia desenhando tranquilamente, e entendo que a graça de Deus não depende do merecimento. Depende só da entrega. Recebo cartas de pessoas que passaram por situações parecidas. Pais que destruíram relacionamentos familiares por causa de fanatismo religioso. Mães que afastaram filhos de avós por diferenças denominacionais. Cônjuges que forçaram parceiros a abandonar suas crenças. Todos carregando o peso do arrependimento. Todos buscando um caminho de volta. Respondo cada carta pessoalmente. Conto minha história. Falo sobre os desenhos rasgados. Sobre a convulsão. Sobre o milagre. Mas principalmente, falo sobre a necessidade de morrer para o orgulho. Porque não há reconciliação sem humildade. Não há cura sem reconhecimento da ferida que causamos. Não há paz sem arrependimento verdadeiro. Um homem me procurou há 3 meses. Pastor de uma grande igreja. Tinha expulsado o filho de casa porque ele tinha começado a namorar uma moça católica. O filho rompeu relações. Casou. Teve um bebê. E o avô nunca conheceu o neto. Esse homem chorou no meu escritório por 2 horas. Disse que se via em mim. Que reconhecia o mesmo fanatismo. A mesma cegueira. Disse a ele o que ninguém tinha dito para mim quando eu estava cego. Você está escolhendo estar certo em vez de amar. E quando você morre, ninguém vai se lembrar se suas doutrinas estavam certas. Vão se lembrar se você amou ou não. Ele me olhou como se aquelas palavras tivessem rasgado uma cortina. Como se finalmente enxergasse o que estava perdendo. Hoje esse homem está reconstruindo o relacionamento com o filho. Devagar. Com dificuldade. Mas com sinceridade. Pediu perdão. Conheceu o neto. Abraçou a nora católica. E me disse que pela primeira vez em anos, consegue dormir em paz. Porque paz não vem de estar certo. Vem de estar reconciliado. Renata me disse outro dia que eu finalmente me tornei o homem que ela conheceu. Antes do fanatismo. Antes da radicalização. Disse que sente que tem o marido de volta. Aquele que a amava sem condições. Que respeitava suas escolhas. Que construía pontes em vez de muros. Chorei quando ela disse isso.
porque significava que o caminho de volta era possível. Nossa intimidade se restaurou. Não só a física, mas a emocional. Voltamos a conversar de verdade. Sobre medos, sonhos, dúvidas. Renata me conta sobre suas orações a Nossa Senhora sem medo de ser julgada. Eu conto sobre minhas lutas com orgulho sem medo de parecer fraco. Construímos um casamento novo sobre os escombros do antigo. E esse casamento é mais forte justamente porque conhece a fragilidade. Sofia percebe a diferença. Outro dia ela disse: "Mamãe não chora mais escondida no banheiro." Fiquei paralisado. Não sabia que Renata chorava escondida. Ou fingia não saber. Mas Sofia, mesmo não verbal durante anos, via tudo. Percebia tudo. E agora que fala, testemunha a transformação que aconteceu na nossa família. Tem noites em que acordo suando, com pesadelos sobre aquele dia em que rasguei os desenhos. Vejo o rosto de Sofia encolhida no canto. Ouço o som do papel rasgando. Sinto a raiva que me cegava. Acordo com o coração acelerado. Levanto. Vou até o quarto dela. Olho ela dormindo tranquila. E choro lágrimas de gratidão porque ela está viva. Porque ela me perdoou. Porque Deus me deu uma segunda chance. A cura emocional é um processo longo. Não acontece de uma hora para outra. Mesmo depois de 2 anos, ainda luto com a culpa, com o remorso, com a vergonha do que fui. Mas aprendi que esses sentimentos não precisam me paralisar. Podem me impulsionar a ser melhor, a amar mais, a julgar menos. A comunidade ecumênica cresceu de formas que eu nunca imaginei. Não em números necessariamente, mas em profundidade. As pessoas que frequentam não vêm buscar show. Vêm buscar cura. Vêm buscar paz. Vêm buscar um lugar onde podem ser vulneráveis sem medo de julgamento. Criamos grupos de apoio para famílias divididas por questões religiosas. Casais onde um é católico e outro evangélico. Pais e filhos separados por diferenças doutrinárias. Irmãos que não se falam há anos por causa de igreja. Esses grupos se reúnem semanalmente. Compartilham dores. Oram juntos. Aprendem a construir pontes. Uma senhora idosa começou a frequentar há 6 meses. Ela tinha 3 filhos. Um católico, um evangélico, um espírita. Eles não se reuniam há 15 anos. Cada um acusava o outro de estar no caminho errado. Ela passava o Natal sozinha, rodando entre as casas dos filhos em dias diferentes. O sofrimento dela era palpável. Convidei os 3 filhos para uma conversa. Resistiram no início, mas aceitaram por amor à mãe. Sentamos numa sala, os 4 e eu. Comecei dizendo: "Sua mãe está morrendo de tristeza porque os filhos que ela ama estão mais preocupados em estar certos do que em amá-la." Silêncio pesado. Lágrimas nos olhos da senhora. Pedi para cada um contar o que a fé dele significava. Não atacar a dos outros. Só compartilhar. O católico falou sobre encontrar paz na missa. O evangélico sobre sentir Deus nos louvores. O espírita sobre a consolação da doutrina. Quando terminaram, perguntei: "Vocês percebem que estão falando da mesma coisa? Todos buscando Deus. Só por caminhos diferentes." Houve choro. Houve abraços. Houve pedidos de perdão. Não resolveu tudo numa tarde. Mas abriu a porta. No Natal passado, os 3 filhos jantaram juntos na casa da mãe pela primeira vez em 15 anos. Ela me mandou uma foto. Estava radiante, rodeada pelos filhos e netos. Disse que foi o melhor presente que já recebeu. Essas histórias me lembram diariamente porque passei pelo que passei. Porque meu sofrimento não foi em vão se puder evitar que outros sofram mesmo. Se puder usar minha dor para trazer cura a outras famílias. Se puder transformar minha vergonha em instrumento de reconciliação. Sofia desenvolveu um ministério próprio, se é que posso chamar assim. Ela desenha para pessoas que estão sofrendo. Quando alguém compartilha uma dor na comunidade, Sofia pede para desenhar algo para aquela pessoa. Sempre Nossa Senhora. Mas cada desenho é único. E as pessoas dizem que sentem paz ao receber. Um homem perdeu a esposa de câncer. Estava devastado. Evangélico a vida toda, nunca tinha sentido conexão com Maria. Sofia desenhou Nossa Senhora segurando uma mulher nos braços. Entregou para ele. Ele olhou o desenho e caiu de joelho chorando. Disse que era exatamente como se sentia, precisando ser acolhido nos braços de uma mãe. Aprendi que Deus usa os mais improváveis para fazer sua obra. Uma menina autista que não falava. Desenhos que eu chamei de idolatria. Uma devoção que eu atacava com veemência.
Tudo isso se tornou instrumento de cura e transformação. Não porque eu planejei, mas porque me deixei quebrar e reconstruir. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Para mim, foi quando parei de lutar, quando me rendi, quando admiti que não tinha controle. Naquela capela do hospital, olhando para a imagem que eu odiava, pedindo ajuda à mãe que eu desprezava. Ali encontrei mais paz do que em 1000 sermões inflamados. Hoje sei que fé verdadeira não é rigidez. É flexibilidade. Não é certeza absoluta. É confiança na graça. Não é ataque. É acolhimento. Não é construir muros para proteger verdades. É construir pontes para compartilhar amor. E nada disso aprendi em seminários teológicos. Aprendi nos desenhos de uma criança de 8 anos. Quando as pessoas me perguntam como transformei tão radicalmente, respondo sempre: eu não transformei nada. Fui transformado. Por uma filha que me amou apesar de eu tê-la machucado. Por uma esposa que não desistiu de mim. Por uma sogra que me recebeu de braços abertos. Por um cunhado que me perdoou. E por uma mãe de manto azul que teve paciência com um pai cego e arrogante. Essa é minha história. De profeta intolerante a pastor humilde. De destruidor de desenhos a emoldurador de milagres. De pregador de ódio a testemunha de amor. Não conto para me gloriar. Conto para que outros vejam que transformação é possível. Que nunca é tarde para recomeçar. Que Deus não desiste dos seus filhos, mesmo quando eles se perdem completamente. Há uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Passei 20 anos da minha vida conhecendo sobre Ele. Decorei versículos. Estudei teologia. Preguei sermões inflamados. Mas não o conhecia de verdade. Porque conhecer a Deus é conhecer o amor. E eu não sabia nada sobre amor verdadeiro. O amor que eu praticava era condicional. Amava quem concordava comigo. Amava quem seguia minhas doutrinas. Amava quem não questionava minha autoridade. Mas esse não é amor. É controle disfarçado de zelo espiritual. É manipulação mascarada de liderança. É egoísmo vestido com roupagem religiosa. Aprendi sobre amor verdadeiro observando Renata. Ela me amou quando eu era intolerável. Permaneceu ao meu lado quando tinha todo o direito de ir embora. Manteve sua fé viva secretamente, rezando por mim mesmo quando eu atacava tudo que ela acreditava. Isso é amor. Amor que permanece mesmo quando não é correspondido. Amor que ora quando poderia simplesmente abandonar. Dona Conceição me ensinou outro aspecto do amor. O perdão que não espera merecimento. Quando fui até a casa dela pedir perdão, ela poderia ter me rejeitado. Eu tinha sido cruel com ela. Havia impedido que visse a neta por anos. Tinha desprezado sua fé publicamente. Mas ela me abraçou. Me chamou de filho. Me perdoou antes mesmo que eu terminasse de pedir. Isso é amor que reflete o divino. Sofia me mostrou o amor mais puro de todos. O amor que não guarda rancor. Crianças autistas têm memória. Ela lembrava do dia em que rasguei seus desenhos. Lembrava do meu grito. Lembrava do medo. Mas quando falou pela primeira vez, suas palavras não foram de acusação. Foram de consolo. Não chora, papai. Está tudo bem agora. Amor que cura em vez de ferir. Amor que restaura em vez de destruir. Tem um episódio que aconteceu 6 meses depois da alta hospitalar de Sofia que marcou profundamente minha transformação. Um domingo, depois da reunião na comunidade, um grupo de pastores da minha antiga denominação veio me confrontar. Chegaram com Bíblias abertas, prontos para provar que eu estava em erro. Que devoção mariana era idolatria. Que eu tinha caído em apostasia. Antigamente, eu teria rebatido com veemência. Teria entrado numa guerra teológica. Teria defendido minha posição com argumentos bíblicos. Mas naquele dia, simplesmente pedi que se sentassem. Ofereci café. E contei minha história. Não defendi doutrina. Não ataquei posição alheia. Só contei o que aconteceu com Sofia. Os desenhos rasgados. A convulsão. O milagre. Um dos pastores, o mais jovem, chorou enquanto eu falava. Disse que tinha uma filha com síndrome de Down. Que a esposa era católica. Que ele forçava a esposa a esconder a fé dela. Que a família estava se desintegrando. Olhou para mim e perguntou: como eu paro de destruir minha família antes que seja tarde demais? Segurei as mãos dele e disse: você começa morrendo. Morrendo para o orgulho de estar certo. Morrendo para a necessidade de controlar. Morrendo para a ilusão de que sua teologia é mais importante que seu casamento. Você morre para o velho homem para que um novo possa nascer.
Ele saiu dali diferente. 3 meses depois, me procurou de novo. Disse que tinha pedido perdão à esposa, que a família estava se curando, que pela primeira vez em anos, tinha paz em casa. Os outros pastores saíram incomodados. Não conseguiram refutar meu testemunho porque não tinha argumento teológico para refutar. Era simplesmente vida transformada. E vida transformada é o argumento mais poderoso que existe. Mais forte que qualquer versículo isolado. Mais convincente que qualquer tratado teológico. Comecei a ser convidado para falar em outras igrejas e comunidades. Não para pregar sermões doutrinários, mas para compartilhar testemunho. Católicos me convidavam para falar em grupos de oração. Evangélicos me convidavam para conferências sobre unidade cristã. Espíritas me convidavam para palestras sobre tolerância religiosa. Eu, que um dia ataquei todos esses grupos, agora era recebido com abraços. Uma frase que uso frequentemente nessas ocasiões: Deus não precisa que defendamos sua verdade com intolerância. Ele precisa que vivamos seu amor com autenticidade. Isso desafia tanto católicos quanto evangélicos. Porque todos nós temos essa tendência de achar que defender a verdade justifica atacar quem pensa diferente. Mas Jesus nunca fez isso. Ele amou, acolheu, transformou pelo exemplo, não pela imposição. Sofia, agora com 10 anos, me acompanha em algumas dessas viagens. Ela mostra seus desenhos. Conta com palavras simples sobre a senhora de azul que a visitava. E as pessoas ficam em silêncio. Porque há algo na simplicidade dela que quebra todas as defesas teológicas. Ninguém consegue ouvir uma criança autista contar sobre visitas celestiais e permanecer endurecido. Uma senhora evangélica, ferrenha opositora da devoção mariana, ouviu Sofia contar sua história. Ao final, a senhora se aproximou, abraçou Sofia e disse: Eu passei a vida toda chamando Nossa Senhora de ídolo. Mas ouvindo você, percebi que estava atacando uma mãe que só queria cuidar de uma criança. Me perdoa. Sofia sorriu e disse: Ela te ama também. A senhora chorou por 20 minutos. Esses momentos me ensinam que transformação não acontece através de debates teológicos. Acontece através de encontros genuínos. Quando deixamos as pessoas verem nossa vulnerabilidade. Quando compartilhamos nossas feridas. Quando admitimos que estávamos errados. Quando mostramos que mudança é possível. Ali, no espaço da autenticidade, Deus age. Aprendi que o papel de um líder espiritual verdadeiro não é ter todas as respostas. É ter coragem de admitir quando não sabe. É ter humildade de aprender com quem pensa diferente. É ter amor suficiente para construir pontes em vez de muros. E isso transforma não só quem lidera, mas toda a comunidade ao redor. O impacto da minha transformação não ficou limitado à minha família ou à pequena comunidade ecumênica. Ele se espalhou de formas que eu nunca poderia ter planejado. Pessoas que ouviram minha história começaram a questionar seus próprios fanatismos. Famílias divididas começaram processos de reconciliação. Igrejas que eram inimigas começaram diálogos. Recebi um convite inesperado há um ano. Uma grande diocese católica e uma grande igreja evangélica da cidade decidiram fazer um culto ecumênico conjunto. Coisa inédita na região. E me pediram para compartilhar meu testemunho nesse evento. Fiquei paralisado quando recebi o convite. Eu, que um dia ataquei ambas as denominações, agora seria ponte entre elas. O evento aconteceu numa praça pública. Mais de 5.000 pessoas. Católicos de um lado, evangélicos do outro, e no meio um espaço que foi se enchendo com pessoas que não eram nem uma coisa nem outra. Pessoas cansadas de divisão. Pessoas buscando algo maior que rótulos denominacionais. Pessoas como eu tinha me tornado. Quando subi ao palco, meu coração batia descompassado. Olhei para aquela multidão e vi rostos esperançosos. Vi famílias inteiras. Pais segurando filhos. Casais de mãos dadas. Idosos com olhos marejados. E comecei a falar. Não preguei. Não ensinei. Só contei. A história dos desenhos rasgados. Da filha que quase morreu. Do milagre que me transformou. Quando cheguei na parte em que rasguei os desenhos, ouvi soluços na multidão. Quando contei sobre a convulsão, vi pessoas abraçadas chorando. Quando falei sobre o primeiro dia que Sofia falou, a praça inteira ficou em silêncio absoluto. E quando terminei dizendo que Deus não tem religião, ele tem filhos, houve aplausos misturados com choro. Depois do evento, fui cercado por pessoas querendo compartilhar suas próprias histórias. Um padre idoso me abraçou e disse: "Obrigado por mostrar que Maria não divide, ela une." Um pastor jovem me apertou a mão e disse:
Obrigado por mostrar que defender a verdade não significa atacar quem pensa diferente. Uma mãe com um filho autista nos braços simplesmente chorou e disse: obrigado por dar esperança. Aquele evento mudou o clima espiritual da cidade. Igrejas que eram rivais começaram a fazer projetos sociais juntos. Católicos e evangélicos começaram a trabalhar unidos em asilos, orfanatos, hospitais. A conversa deixou de ser sobre quem estava certo e passou a ser sobre como servir melhor. E tudo porque algumas pessoas tiveram coragem de se sentar juntas e ouvir uma história. Sofia se tornou uma espécie de símbolo dessa unidade. Crianças de escolas católicas e evangélicas pedem para conhecê-la. Ela recebe cartas de pais com filhos autistas do país inteiro. Algumas das cartas são de famílias divididas por questões religiosas que encontraram cura através da nossa história. Cada carta é guardada numa caixa especial. Sofia gosta de abrir e ler, mesmo que lentamente. Um caso me tocou especialmente. Uma família onde o pai era pastor evangélico e a mãe era devota de Nossa Senhora. Eles estavam em processo de divórcio. Cada um queria levar os filhos para sua denominação. A guerra estava destruindo as crianças. Eles leram nossa história na internet. Viajaram 5 horas para nos conhecer. Sentamos os 4 numa tarde de sábado. O casal, Renata e eu. Eles contaram a dor, o ressentimento acumulado, as brigas constantes sobre religião, os filhos chorando, sem entender por que papai e mamãe não podiam amar o mesmo Deus juntos. Era como olhar para um espelho do meu passado. Era ver o que eu poderia ter destruído completamente se Sofia não tivesse quase morrido. Renata foi quem falou primeiro. Contou como sofreu sendo forçada a esconder sua fé. Como rezava escondida no banheiro. Como isso criou uma distância entre nós que quase destruiu o casamento. A esposa chorava, se vendo na história. O marido ouvia em silêncio, o peso da culpa visível no rosto. Então eu falei. Contei como meu orgulho religioso quase matou minha filha. Como rasguei os desenhos dela achando que estava sendo fiel a Deus, quando estava apenas alimentando meu ego. Como descobri que Deus é grande demais para caber nas caixinhas denominacionais que criamos. Como aprendi que amor é mais importante que estar certo. O pastor começou a chorar. Disse que reconhecia em mim o fanatismo que carregava. Que tinha medo de perder a esposa para o catolicismo, então tentava controlá-la. Que percebia agora que não era a esposa que estava perdendo, mas a família inteira por causa do seu orgulho. Pediu perdão ali mesmo, na frente de nós. A esposa segurou as mãos dele e disse: eu nunca quis te converter. Só queria que você respeitasse minha fé como eu respeito a sua. Só queria que nossos filhos crescessem vendo que pais podem amar Deus de formas diferentes e ainda assim serem uma família. Eles se abraçaram. Choraram juntos. E naquele abraço, começou a cura. Hoje, 2 anos depois daquele encontro, eles continuam casados. Ele frequenta a igreja evangélica. Ela frequenta a igreja católica. E aos domingos à tarde, fazem culto em família na sala de casa, onde cantam louvores evangélicos e rezam o terço juntos. Os filhos crescem vendo que Deus é maior que denominações. Que amor é possível apesar das diferenças. Essas histórias me lembram constantemente do propósito do meu sofrimento. Deus permitiu que eu caísse tão fundo, que quase destruísse tudo, para que minha restauração fosse testemunho poderoso. Para que outros vissem que não importa quão longe você foi, não importa quanto dano você causou, transformação é possível. Reconciliação é possível. Recomeço é possível. Minha antiga igreja, aquela de 3.000 membros, hoje tem uma liderança completamente diferente. Alguns dos líderes que ficaram quando renunciei me procuraram pedindo para voltar como pastor conselheiro. Não para pregar aos domingos, mas para ajudar em casos de famílias divididas por questões religiosas. Aceitei. E tem sido uma das experiências mais redentoras da minha vida. Semana passada, atendi um jovem que estava expulsando a mãe viúva de casa porque ela tinha colocado uma imagem de Nossa Senhora na sala. Ele dizia que era proteger a casa de idolatria. Quando terminou de falar, olhei para ele e vi a mim mesmo há 3 anos. Mesma arrogância. Mesmo fanatismo. Mesma cegueira. Contei para ele a história completa. Sem poupar detalhes. Falei sobre minha crueldade com Renata. Sobre os desenhos rasgados. Sobre Sofia batendo a cabeça na parede até sangrar. Sobre a convulsão que quase a matou. Sobre o milagre. Sobre a transformação. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Então perguntou: o senhor acha que eu estou fazendo a mesma coisa? Respondi: você está expulsando sua mãe viúva de casa por causa de uma imagem.
Eu quase matei minha filha por causa de desenhos. Sim, você está fazendo a mesma coisa. Está escolhendo doutrina em vez de amor. E quando sua mãe morrer, você vai carregar essa culpa pelo resto da vida. Ele chorou. Pediu para eu orar com ele. Oramos juntos. No dia seguinte, ele foi até a mãe, pediu perdão de joelhos, e disse que ela podia colocar todas as imagens que quisesse na casa. A mãe me ligou chorando de alegria. Disse que tinha rezado um ano inteiro para o filho mudar, que tinha pedido a Nossa Senhora que tocasse o coração dele, e que sua oração foi respondida. Essas pequenas vitórias, essas pequenas curas, são o que dão sentido à minha vida hoje. Não construo mais impérios religiosos. Não busco mais fama ou reconhecimento. Só quero ser instrumento de reconciliação. Só quero ajudar famílias a não cometerem os mesmos erros que cometi. Só quero mostrar que o amor de Deus é maior que nossas divisões. Tenho pensado muito sobre legado ultimamente. Que tipo de herança espiritual estou deixando para Sofia? Que exemplo estou dando para as pessoas que me ouvem? Que marca vou deixar neste mundo quando partir? Essas perguntas me assombram de forma boa, me mantêm humilde, me lembram do propósito. Durante meus anos como profeta radical, achava que meu legado seria uma igreja grande. Milhares de membros. Prédios enormes. Transmissões alcançando multidões. Livros publicados defendendo minhas doutrinas. Esse era o legado que eu queria deixar. Um império religioso construído sobre a certeza de estar certo. Mas Deus tinha outros planos. Hoje entendo que o verdadeiro legado não se mede em números. Não se conta em templos construídos ou seguidores conquistados. O legado verdadeiro está nas vidas transformadas. Nas famílias restauradas. Nos corações curados. Nas pontes construídas onde antes havia muros. Esse é o legado que importa. Esse é o que fica quando partimos. Sofia tem um caderno onde guarda as cartas que recebe. Centenas delas. De pais com filhos autistas. De famílias divididas por religião. De pessoas que ouviram nossa história e encontraram coragem para mudar. Cada carta é uma vida tocada. Cada testemunho é uma semente plantada. E essas sementes vão germinar muito depois que não estivermos mais aqui. Uma das cartas mais emocionantes veio de uma avó. Ela contou que tinha 5 filhos. 2 católicos, 2 evangélicos, um agnóstico. Por causa de brigas religiosas, a família não se reunia há 10 anos. Natal, aniversários, datas especiais passavam e os irmãos não se falavam. Ela estava morrendo de câncer e seu último desejo era ver os filhos reconciliados. Um dos filhos dela viu um vídeo meu na internet contando sobre Sofia e os desenhos rasgados. Compartilhou com os irmãos. Todos se tocaram. Perceberam que estavam cometendo o mesmo erro que eu cometi, priorizando religião acima da família. Decidiram se reconciliar. Fizeram uma reunião familiar. Pediram perdão uns aos outros. E passaram os últimos 3 meses de vida da mãe juntos. A avó morreu em paz, rodeada pelos 5 filhos e 16 netos. Na carta, o filho que me encontrou escreveu: "Minha mãe morreu feliz porque seus filhos se amaram de novo. E isso só aconteceu porque o Senhor teve coragem de contar sua história. O Senhor deu à minha mãe o único presente que ela realmente queria. Obrigado." Chorei lendo aquela carta. Esse é o legado que vale a pena. Comecei um projeto chamado Pontes, Não Muros. É um programa onde ajudo líderes religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, a construírem diálogo em suas comunidades. Ensinamos que diferenças teológicas não precisam gerar inimizade. Que é possível discordar com amor. Que unidade não significa uniformidade. Já treinamos mais de 200 líderes em 5 estados. Ver pastores evangélicos e padres católicos sentados juntos, conversando, rindo, orando, é algo que me enche de esperança. Algumas décadas atrás, isso seria impensável. Hoje, está acontecendo. Devagar, mas está. E cada ponte construída é uma vitória contra o fanatismo. Cada diálogo estabelecido é um golpe contra a intolerância. Sofia está crescendo. Tem 10 anos agora, mas já demonstra uma maturidade espiritual impressionante. Outro dia, uma criança na escola perguntou se ela era católica ou evangélica. Sofia respondeu: "Eu sou de Jesus. E Jesus não tem religião, tem amor." A professora me contou depois, emocionada. Disse que daquele dia em diante, as crianças pararam de brigar sobre quem estava certo. Esse é o legado que quero deixar para Sofia. Não dogmas rígidos. Não divisões denominacionais. Mas amor que transcende rótulos.
Fé que constrói pontes. Humildade que admite não ter todas as respostas. Compaixão que abraça quem pensa diferente. Se ela crescer com isso no coração, minha missão estará cumprida. Renata e eu temos conversas profundas sobre como criar Sofia nessa fé ecumênica. Queremos que ela conheça tanto a riqueza litúrgica católica quanto a espontaneidade pentecostal. Que aprenda a rezar o terço e também a adorar com mãos levantadas. Que entenda que Deus é grande demais para caber em uma única expressão de fé. Alguns críticos dizem que estamos confundindo Sofia. Que ela precisa escolher um lado. Mas discordo completamente. Estamos ensinando a ela que amor é maior que rótulo. Que unidade é mais importante que uniformidade. Que pode-se servir a Deus em muitas formas diferentes, e todas são válidas quando feitas com sinceridade. Tenho recebido convites de universidades para falar sobre fanatismo religioso e seus impactos familiares. É estranho estar em ambientes acadêmicos contando minha história de intolerância e transformação. Mas tem sido poderoso. Estudantes de psicologia, sociologia e teologia ouvem com atenção. Fazem perguntas desafiadoras. E muitos se aproximam depois para contar suas próprias histórias. Um estudante de teologia me procurou após uma palestra. Disse que estava sendo formado para ser como eu era, intolerante, rígido, combativo. Mas ao ouvir minha história, percebeu que esse não era o caminho. Decidiu mudar a abordagem do seu ministério futuro. Quer ser construtor de pontes, não cavador de trincheiras. Esse jovem vai impactar centenas de vidas. E tudo porque teve coragem de questionar o que lhe ensinavam. Esses momentos me fazem perceber que meu sofrimento teve propósito. Deus não causa dor, mas Ele usa a dor para transformar e curar. Ele permitiu que eu caísse para que minha restauração fosse testemunho. Ele permitiu que Sofia quase morresse para que seu milagre fosse luz para muitos. Nada foi em vão. Tudo tinha propósito. Às vezes acordo de madrugada e olho para Renata dormindo ao meu lado. Penso em quantas vezes quase a perdi. Quantas noites ela chorou sozinha. Quanto sofrimento causei por puro orgulho. E agradeço. Agradeço porque ela permaneceu. Porque acreditou que eu podia mudar. Porque nunca desistiu de nós. Esse é amor verdadeiro. Amor que escolhe ficar mesmo quando teria todo o direito de partir. Meu relacionamento com Dona Conceição se aprofundou de formas inesperadas. Ela se tornou minha mãe espiritual. Me ensina sobre contemplação, sobre silêncio, sobre a beleza da liturgia. Vou com ela às missas às vezes. Sento em silêncio. Observo. Aprendo. Não me tornei católico, mas aprendi a respeitar e admirar a riqueza dessa tradição que antes atacava com violência. Paulinho, meu cunhado, virou um dos meus melhores amigos. Saímos juntos, conversamos sobre vida, fé, família. Ele me conta sobre os desafios de ser policial numa cidade violenta. Eu conto sobre os desafios de pastorear numa época de tanta divisão. Nos apoiamos. Oramos um pelo outro. E nossa amizade é testemunho de que reconciliação restaura mais do que se perdeu. A comunidade ecumênica continua pequena mas sólida. Não busco crescimento numérico. Busco profundidade. Busco transformação genuína. Prefiro 100 pessoas realmente comprometidas com amor e unidade do que 3.000 apenas buscando entretenimento religioso. E as 100 pessoas que temos são guerreiras. São construtoras de paz em suas famílias, trabalhos, bairros. Fizemos um jardim na comunidade onde Sofia planta flores. Cada flor representa uma família restaurada, um relacionamento curado, uma ponte construída. O jardim está ficando lindo. Cheio de cores. Cheio de vida. É símbolo vivo do que Deus faz quando nos rendemos a Ele. Transforma desertos em jardins. Transforma ódio em amor. Transforma fanáticos em construtores de paz. Meu maior medo agora não é estar errado teologicamente. É voltar a ser quem eu era. É perder a humildade que tanto custou para conquistar. É esquecer as lições que aprendi no sofrimento. Por isso oro todos os dias. Deus, não me deixe esquecer. Não deixe que o orgulho volte a me cegar. Mantém meu coração quebrantado e meu espírito humilde. O legado que quero deixar é simples mas poderoso. Que amor sempre vence. Que humildade sempre transforma. Que Deus sempre é maior que nossas teologias. Que família sempre é mais importante que doutrina. Que unidade sempre supera a divisão. Se minha vida conseguir provar essas verdades, terei vivido bem. Se minha história conseguir inspirar outros a escolherem amor em vez de ódio, terei cumprido meu propósito. Quando eu morrer, não quero que digam, ele estava certo. Quero que digam, ele amava bem.
Porque no final, quando estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar se éramos católicos ou evangélicos. Vai perguntar se amamos, se cuidamos dos pequenos, se construímos pontes, se fomos instrumentos de paz. E nesse dia, espero poder dizer: tentei. Falhei muito. Mas depois que aprendi, tentei de verdade.